Sexta-feira. Perdoe, professor. Bora então, professor. Acabou a aula, partiu. Tá. Essa apostila, quer dizer, o PDF dessa aula você não pôs ainda no Lava, né? Pus também. Essa de hoje? Ô, gente, será que eu pus em sessão errada? Não, acho que já tá assim. Tô perguntando, só para mim ver lá. Não, eu pus sim. Eu gosto de Os baixar ela para slides. acompanhar. Os slides. Pus. Seria a aula qual? 4.1? 4-1. Beleza, eu vou baixar. Pode baixar aí, eu espero vocês até compartilhar. Eu vou fazer o seguinte. Tá sim, slide da aula, tá aqui. Minha internet tá meio picotando. Eu vou tirar o vídeo para ver se melhora um pouco, ok? Beleza. Mas eu tô aqui, qualquer coisa vocês podem me perguntar. Também vocês não vão querer ficar me vendo minha cara. Vamos lá. Nossa, peraí. Ô, professor, eu preciso pedir desculpa pela insistência, viu? É que Ou não tem que pedir desculpa, não, tem que insistir. às vezes quando eu consigo achar alguma coisa que não está certa, eu fico incomodado. Então eu Mas fico... você tá certo. Você tá certo, tem que insistir sim. Poderia ser um erro grande, não poderia? Isso é bom para engenheiro, tá? É contestar o que eu quis fazer. Eu falei isso em alguma aula, foi na aula de vocês? Acho que não. Eu citei até um exemplo do que aconteceu com uma engenheira. Ah, tá. Foi aquela do prédio, do edifício, que ele não esse considerou a força do vento nos cantos do prédio. Isso. Eu já falei em várias aulas isso. A gente tem que contestar sim. Não é porque a gente é professor ou engenheiro que a gente não erra, não. A gente erra. Erra e às vezes, no caso do cara lá, ia errar grande. É. Bom, vamos lá. Então, processo de medição de vazão, que é esses 3 tipos que a gente vai falar que são de condutos livres, tá? Então, vamos lá. Tem diversos métodos aí que a gente tem de medição de vazão. Tanto em tubulação com pressão, quanto em escoamentos livres aí. Em canais fluviais aí, ou corpos hídricos, que a gente chama, né? Esse método pode ser classificado em diretos ou indiretos. Os diretos, deixa eu ver o que ele fala dos diretos. Bom, aí vai acontecer dependendo do equipamento, técnico, empregado e tudo mais, tá? Os diretos são alguns equipamentos convencionais e precisos, tipo como ecossonda. Eu, particularmente, esse molinete, eu até procurei, eu não sei o que é, se o Evandro souber, ele me ajuda aí, tá? E os correntômetros acústicos aí, de efeito Doppler aí, que os Dopplers eu sei o que é. São equipamentos que você coloca e consegue medir a vazão. Esse molinete eu não sei o que é, e como ele... Nós não temos também isso daí. Eu Eu nunca ouvi falar. Também não. Eu tentei procurar, eu já vi vários. Esse ecossonda é um tipo de uma sonda que você coloca, ela fica emitindo ecos e faz, verificando velocidade, pela velocidade ele acha a vazão. E os Dopplers também, que você coloca e ele consegue fazer, que é acústico também, né? E ele fica como se fosse ondas também, fazendo os sinais aí acústicos e mandam direto por uma central. Mas esse molinete, gente, sinceramente, eu tentei procurar para descobrir o que é para vocês, mas eu não consegui achar o que é. Tanto que você põe na internet lá molinete, ele aparece um molinete de pesca. Eu tentei várias situações lá, não tive muito tempo para ir a fundo, mas se eu descobrir a aula que vem, eu falo sobre eles para vocês. Tem outros métodos também, tá, gente? Hoje tem um monte de método aí, mas geralmente são com equipamentos e equipamentos precisos para se medir vazão, tá? Diferente dos nossos métodos indiretos, que são técnicas aí mais simples e às vezes manuais aí, como flutuador e batimetria manual. Quem já fez batimetria manual sabe que a pior coisa do mundo é fazer batimetria, tá? Quem não sabe o que é batimetria é você entrar num barquinho ou num flutuador e ir medindo com a régua as profundidades que tem o canal ou o local para poder depois fazer as médias aí de profundidade, achar a área para depois achar a velocidade e medir a vazão, tá?
Tem outros vários tipos aí. E... Ô, professor, Oi, achei o negócio do molinete. Eu também achou? sei. Depois eu te mando. Obrigado. Também Valeu. sei, tá como molinete hidrométrico. Molinete higrométrico? Ou o método de afuro. É. Ah, legal, obrigado. Depois me mandem que eu tenho curiosidade de saber isso. Eu não achei mesmo. Não vou falar que eu procurei insistentemente, que eu precisei, mas eu realmente dei uma consultada rápida e não achei ele. Bom, o que a gente vai aprender na nossa. Bom, falando que todas as técnicas de medição vai ter a nossa velocidade e vai ter nossa vazão, tá? E a gente vai estudar só com os escoamentos livres, que vai ser orifício, bocal e vertedouro, ok? Ofício bocal, tranquilo. Vertedouro, nós não vamos, pelo menos aqui na 4.1, nós não vamos aprender a calcular eles. Nós vamos aprender a calcular o orifício e bocais, que também tem uma fórmula, que é uma fórmula universal, como a gente já viu várias situações aí de fórmulas universais, para se fazer essa fórmula dos vertedouros. Vamos lá. O que é um orifício? É a abertura de perímetro fechado, de forma geométrica definida. Ela pode ser circular, triangular, retangular ou outras formas, tá? E ela é realizada na parede de um determinado reservatório ou de um determinado canal ou conduto impressão, pela qual o líquido escoa em virtude de uma energia potencial ou cinética. Resumindo, é um furo no local, certo, gente? Onde começa a fazer uma determinada vazão. Então, com base aí nesse local onde ocorre o escoamento, a gente tem duas classificações, tá? Então, vamos lá. Então, vamos supor que eu tenho um reservatório, tá? Então, eu tenho um orifício aqui, ou seja, um furo, tá? E por aqui vai escoar a vazão. Então, eu tenho duas situações. Eu tenho descarga livre, tá? Ou seja, eu tenho um recipiente, um reservatório que tem uma abertura, um orifício, e ele vai sair direto para nossa pressão atmosférica, para pressão atmosférica, ok? Então, ele sai direto para a atmosfera. A outra situação que ele fala é o nosso afogada. O que é afogada? Na realidade, é a mesma situação daquela, porém, o meu orifício, ele vai sair, vamos colocar aqui em um outro reservatório, que ele esteja dentro do nível do mesmo nível na água, tá? Então, eu tenho um nível e ele entra exatamente afogado. Ele fica dentro do outro nível do líquido, tá? Então, temos essas duas situações aí. Muda-se pouca coisa na fórmula, nós vamos ver, mas nós temos que entender que tem duas situações. Ou ele entra livre, ou ele entra afogado. Bom, então, descarga livre quando o orifício verte aí líquido em determinada região submetida à pressão atmosférica, e, por outro lado, quando esse escoamento é direcionado para regiões que há continuação de escoamento anterior, então continua escoando anterior, ele vai ficar o líquido acima do nível do orifício, que nem nós falamos lá. Então, essa descarga é denominada afogada ou submersa, tá? Pessoal, deu para entender? Ou ficou meio confuso? Eu entendi. Todo mundo aí entendeu? Bom, toca, vamos ver. Não, ó, mas vão entender. Faz assim, ó. Vamos pensar assim. Eu tenho um reservatório de água, tá? E eu faço um furo nesse reservatório de água. E ele vai começar a sair para a natureza aí, tá fora, tá em atmosfera. Vou lá, pego um reservatório de água, ponho uma broca e faço um furo lá. Tá vazando para a natureza, certo? Outra situação do orifício, que é o afogado, é quando eu tenho dois recipientes, tá? Com líquido.
Então, eu tenho 2 recipientes aqui, 2 reservatórios. Então, esse reservatório está enchendo um outro reservatório, tá? Então, esse orifício, ele vai ficar nas 2 situações submerso aqui pelos 2 líquidos, tá vendo? Deu para entender? Então, a água está saindo desse reservatório, entrando nesse, mas conforme ele vai entrando nesse, ele está mergulhado na água, ele não está saindo para fora, ele não está livre, ele está afogado. Tá? Nós vamos falar mais sobre eles, lógico, lá para frente, mas só para a gente entender o conceito. Meio que enche por igual, né? É isso, exatamente, mas a diferença que ele fala livre e afogado é que esse orifício aqui está dentro d'água, ele está submerso. E o outro não, o outro está livre na natureza, está saindo um monte de água aí. Tá? Tem na hora de fazer. Oi? Você está me ouvindo agora? Tô. Ele fica nivelado depois de um certo tempo, né? Ele vai ficar como se fosse dos dois lados vai ficar no mesmo nível, né? Vai chegar Mas uma hora já que ele que vai enche que já fica, né? Porque a partir do momento que você está enchendo um, ele já está passando água para o outro e nivelando. Ele já vai trabalhando nivelado, sempre que vai passando de um para o outro, né? É assim. Vai depender do que vocês estão fazendo, porque ele fala um negócio, é um negócio que vai ficar estranho para vocês. Nós estamos falando Depende de dessa canal. altura também, né? Não, nós estamos falando de canal. Mas vocês viram que a gente consegue falar também, que ele falou aqui no começo, que ele pode ser condutos sob pressão, concorda? Eu tinha uma região que a gente tinha um reservatório de, acho que era 8 metros de profundidade, e o que acontecia? Acontecia não, se não mudaram a entrada até hoje, porque eu tinha pedido para eles mudarem, a entrada da água ela não é por cima do reservatório, ela é por baixo. E daí, o que acontece? Ele está num conduto sob pressão, entrando praticamente num conduto livre aqui, tá? E daí, ele enchia esse reservatório com 8 metros de profundidade, de altura. Mas, o que acontecia? A bomba que bombeava aí tinha eu não diria um desgaste, mas ele tinha se você for colocar, né, você imagina que ela estava 400 e tantos metros de profundidade, ela estava 290 de profundidade, 400 e pouco tinha o poço. Ela estava uns 290 metros de profundidade. Você imagina a coluna de água que ela tem que fazer de força para subir tudo isso aqui e ainda encher o reservatório e ainda aguentar todo esse peso dessa coluna. Então a bomba ela ficava trabalhando bem forçada, mas ele entra nessa situação. Então ele não entra no nivelamento, mas ele entra de encher. Nesse caso de orifício de um reservatório para o outro, com certeza ele vai subir nivelado. No começo não, mas depois ele vai nivelar e vai subir tudo nivelado, tá? No comecinho, na situação V0 lá, que a gente começa a chamar, ele vai começar a encher primeiro esse, então vai ser um tipo de um orifício livre, né? E aí, a hora que ele chegar aqui no nível já, ele já se torna afogado e aí eles sobem tudo geralmente no mesmo nível. Se esse já estiver cheio e o outro vazio, tá, gente? Se eles forem encherem juntos, daí tudo bem. Aí sobe os dois no mesmo nível. Deu para entender? Sim. Então nós temos várias situações que podem acontecer aí na vida real, tá? Bom, a gente vai classificar esses orifícios em algumas situações aí, com algumas formas específicas para a gente classificar ele. Então, uma das formas que a gente vai classificar é o que a gente chama de forma geométrica, tá? O que é forma geométrica? Ela é a orientação do orifício em relação à superfície do líquido. E o tamanho em relação à carga e espessura da parede. Vamos lá. Geométrica. Resumindo isso aí, o que é essa geométrica? Parâmetro geométrico. O parâmetro geométrico vai ser circular, retangular, triangular ou outra forma geométrica, tá, gente? Como a gente sabe que vazão é a área vezes velocidade, velocidade vezes a área, a gente sempre vai precisar da área e a gente precisa diretamente vazão, a velocidade e a área para a gente calcular a vazão, ou separar. Então,
sempre vai depender da nossa área aí. Então, qualquer forma geométrica que você usar, posso usar diversas formas geométricas e eu vou precisar saber as áreas dessas formas geométricas. A orientação, na hora que você vai classificar como orientação, você pode ter aí orifícios que sejam verticais, horizontais ou inclinados em relação à superfície do escoamento, tá, gente? Isso é importante, ele depende da superfície de onde está o escoamento, tá? Então, dependendo dessa superfície, ele pode ser inclinada, vertical ou horizontal. No que se refere à carga sobre o orifício, em comparação ao seu tamanho, a gente pode classificá-lo em pequeno ou grande, tá? Então, como que nós vamos classificar se ele é pequeno ou grande? A medida vertical do nosso orifício aí, ele tem que ser menor que 1/3 da carga do líquido. Ou seja, vamos pensar nesse reservatório aqui. Então, tem um reservatório, continuando o reservatório lá. Só vou fazer outro desenho. Então, tem um orifício aqui que está tendo uma vazão, tá? Como que eu sei se esse orifício é pequeno ou não? A carga que a gente fala do líquido, no nosso caso aqui, ó, é H, tá? Então, esse H aqui, ó, é toda a carga que está tendo do nível da água até, ó, isso é importante, tá, gente? O meu H, que eu puxei agora aqui, eu puxei erradinho aqui, ó, ele é do nível da água até o centro do orifício. Sempre do centro, tá, gente? Então, é do nível da água até o centro do orifício. Então, se eu tiver uma determinada carga H, nessa situação, a minha dimensão, para ele ser um orifício pequeno, ele tem que ser H sobre 3. Ou seja, inferior a H sobre 3. Eu pego a altura do líquido, divido por 3, vejo quanto dá, e ele tem que ser pequeno. Orifícios pequenos e grandes, gente, vai mudar a fórmula aí, então precisa tomar cuidado com isso, tá? Aqui nós vamos fazer todos eles como orifícios pequenos, e vocês vão entender que nós vamos dar, nós vamos descobrir isso já na dedução da forma. Então, para saber se um orifício é pequeno, H sobre 3. Ou a carga do líquido acima desse orifício dividido por 3, 1/3 desse valor. Vamos para frente. Pessoal, dúvidas me interrompam. Não entendeu, me interrompe. E vai falando aí, hein? Bom, espessura de parede. A espessura ele pode ser fina ou delgada, grossa ou espessa. Então, nós temos dois tipos de espessuras de parede. Orifício, hein, gente? Pessoal, apareceu algo aqui. Vocês perderam Tá aparecendo slide para vocês? Está mudando tudo aí? Tá tranquilo, pra mim tá de boa. Ok, aqui apareceu algo aqui que eu não sei o que é. Eu já fechei. Eu achei que tinha perdido conexão. Parede fina ou delgada e grossa ou espessa, tá? O que difere nessas duas categorias é o contato do líquido com a superfície interna, que nós vamos ver isso também, do orifício. Sendo que, para se enquadrar na parede fina, a veia líquida, ou o líquido que está saindo, deve ter contato somente com a linha de contorno, o perímetro interno, diferente de orifícios de parede espessa, que o jato vai aderir na superfície interna. Eu vou mostrar isso porque tem uns desenhos mais bonitos, então não vou correr o risco de desenhar aqui, que vai ficar meio estranho. Bom, esses têm as paredes mais espessas, geralmente não. Eles vão ser considerados aí, porque ele vai ter uma dimensão que seja 2 a 3 vezes a descarga, eles vão se chamar bocal, tá?
Então, quando a gente fala de parede fina ou delgada, a gente precisa ter 1,5 ou 1,5 a menor dimensão do orifício, ou ah, o, o diâmetro dele, tá? O menor diâmetro. Você pega o diâmetro ou a menor dimensão. Então, aí a gente consegue saber se a parede fina ou espessa. Se ela for 1,5 menor, ela vai ser orifício. Se ela for maior, ela se torna um bocal. Mas vocês vão entender isso no desenho que fica mais fácil de ver. Nós vamos começar com os orifícios, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer, isso não tem na apostila de vocês, tá, gente? Por isso que eu mudei um pouquinho, é a dedução da fórmula. Ele joga lá na apostila de vocês que, através de Bernoulli, a gente chega aí no resultado de V2, 2GH. Realmente, a gente já viu várias vezes essa equação quando a gente fazia lá em física, que seja, ou mesmo em hidráulica, no comecinho das aulas lá, que a gente fala de Bernoulli, quando tinha aquelas eclusas ou alguma coisa assim, que você tinha uma barragem, e lá embaixo saía um pouquinho de água, daí ele considerava que o tamanho que era de uma barragem pela água que saía, então a velocidade, a pressão de água são iguais, o V1 ele vai ser zero aqui, daí você pega lá no fim que o V2 também vai ser zero, desculpa, a pressão do 2 também é igual, e assim por diante. Vocês lembram dessa partinha aí ou não? Pra ser sincero, não lembro não. Bom, vamos lá. Ah, ele considera o seguinte: as duas cotas são iguais. Ponto final, tá? Ele considera que como esse orifício é muito pequeno, praticamente esse nível de água aqui, ele é estático, tá? Então ele considera que meu V1, minha velocidade 1 de líquido é zero, tá? Ele deixa como zero. Então, e minha pressão, como são duas pressões atmosféricas, eu zero também. Então o que ele acontece? Ele vai cortando tudo e sobra só desculpa, a velocidade não pode ser zero. A V2 vai ser raiz 2G. A velocidade aqui não pode ser zero. O que é zero, o que é igual são as pressões e o Z. E a pressão de 1, P1 vezes H, P2 é igual a pressão atmosférica. Isso aí. Sobra só o V. Gente, dedução de fórmula. O importante vocês saberem é de onde vem, tá? Desculpa, eu paguei errado. O importante vocês saberem é de onde vem ah, a fórmula. Por que que vocês precisam saber de onde vem a fórmula? Na verdade, o que não tem aqui, a velocidade V1 é zero, o que não tem é a pressão, que a pressão 1 vai ser a pressão mais H, que é a pressão atmosférica mais H, sendo que a pressão atmosférica vai ser zero e sobra só o H. Então, isso aqui vai ser pressão atmosférica mais o H e o peso específico do líquido, né? Se não for água, eu preciso considerar peso específico, mas como é água, vai ser 1, então a gente consegue H. E a pressão atmosférica minha aqui, como está aqui, ele é zero e aqui ele é zero, então a gente corta aqui, sobra só meu H. Aí, jogando essa fórmula, isolando o V para achar a velocidade, V2 vai ser raiz de 2 vezes a gravidade vezes o meu H. Pessoal, por que a gente precisa saber dessa fórmula? Porque tem algumas situações que às vezes vocês podem encontrar aí, porque a gente vai ver que a gente tem tubo curto, tubo longo, e às vezes a pressão atmosférica pode não ser pressão atmosférica, pode ter outro tipo de pressão. Aí o que vocês têm que fazer? Vocês têm que recorrer a Bernoulli, voltar lá e ver tudo o que está acontecendo aqui,
para poder achar o que tem na fórmula. Mas, nesse caso aqui, condutos livres, sempre vai ser pressão atmosférica, então nós temos que a velocidade sempre vai ser 2GH, tá? Ponto final. Bom, daí o que acontece? Daí, pelo teorema de Torricelli, ele pegou essa situação de Bernoulli e falou, mas eu tenho uma perda de carga dentro disso aí. Então, ele falou o seguinte, para que eu faça a coisa correta, eu tenho que ter uma redução aí da velocidade de escoamento, sendo que a velocidade real aí, ela vai ser inferior à teórica que eu estou calculando, tá? Por esse teorema. Então, o que ele fez? Ele pegou um coeficiente de velocidade, cuja ordem de grandeza aí para orifícios circulares de parede fina é 0,98 e considerou esse coeficiente de circular, de velocidade. E mudou-se aí como que a gente ia achar esse coeficiente de velocidade, que era velocidade inicial sobre velocidade total e tudo mais. Não Gente, é inicial menos, final menos inicial? final menos inicial. Não, velocidade final, inicial dividido pela final. Não é menos, é dividido. Eu não Você lembro, falou não. certo, mas é dividido. É inicial dividido pela final. O que acontece aqui? Quando vocês tiverem... nós vamos ver isso mais para frente, mas às vezes tem algumas situações que eles não dão esses coeficientes. Então, lembrando aí que o coeficiente parede fina de velocidade, se vocês não têm o coeficiente, ele é 0,98, tá? Que nós vamos ver também por coeficiente de seção contraída. Bom, o que ele fez? Ele só pegou o coeficiente e acrescentou na fórmula lá da velocidade com esse índice para corrigir o que tinha de erro. Sabendo que a vazão pode ser Tem um calculada. ruído grande aí. Será que é o meu microfone? Não. É o meu que está com ruído, gente? Uhum. Melhorou? Fala aí pra nós ver. Falei, melhorou? Tá baixo, mas tá bom. E agora? Ficou mais alto? Mesma Bem coisa. baixo. Mesma coisa? Uhum. Tá piorando. Tá bom, ficou ruim, agora piorou. Por aí mesmo. Tá ruim ou tá bom? Vocês estão me ouvindo ou não? Tava ruim, agora parece que ficou pior. Agora você está falando lá do banheiro. Você tá falando lá do Ceará. Eita, nós. Melhor ruído. E agora? Deixa eu perguntar, eu estou no telefone aqui, eu não estou vendo nada aqui da tela compartilhada, é isso mesmo? Não, tá com tela compartilhada sim. Então, o meu não está Só o aparecendo slide. porcaria. É o slide, né? Tá com o slide aqui. Sim, mano, o meu não está aparecendo nada aqui, tá só carinha aqui, um desenho aqui. A gente sai de já novo. não é no meu, hein? Voltou meu microfone aí? Voltou, agora Voltou, ficou bom, voltou. senhor. Agora ficou bom. Tá. Não tô ouvindo nada. Tem que fazer sair e voltar? Experimenta, Pode sair e Deus. voltar. Nem mexer, mas não... Quem falou que não tá me ouvindo? Não tá me ouvindo mesmo, é sacanagem. Não, agora tá bom, pode continuar. Tá longe, mas tá longe, mas dá pra ouvir. Não, tá bom, tá bom. Vai, manda Pode ver. tocar, Senão toca a pau, vai toca a ficar pau. meia hora nisso aí. Tá bom. Bom, vamos lá. O Adilson vai voltar, então a gente tá falando coeficiente. Nada mais aconteceu aqui que o Torricelli só colocou o coeficiente aqui na nossa velocidade para corrigir o erro de coeficiente, tá? O erro da velocidade. Porém, a gente sabe que a vazão ele pode ser calculada pela multiplicação da velocidade e pela área do jato, tá? Que nós vamos ver isso aí. Então, essa equação da continuidade, ou essa área, ela é inferior do orifício e, como a gente pode ver na figura, deixa eu mostrar a figura primeiro. Ó, lembra que eu falei aqui em cima, deixa eu ver onde está agora do orifício, de paredes, acho que foi. Ele falou
que o orifício, quando ele tem uma parede de super fina ou delgada, ele pega na parte do perímetro interno. Vamos lá. Então, tá vendo que ele pega essa parte aqui e depois ela afina. Ou seja, ela forma uma seção contraída da área. Então, a hora que ele começa o jato, ele está na parte do perímetro interno, tá? Com uma determinada área, que é a área inteira da seção do orifício, e de repente ele afina no jato dele e ele faz uma contração dessa área, tá? Então, o que aconteceu? Esse coeficiente de contração aí, ele vai corrigir o aspecto do nosso orifício, tá? Geralmente, ele é na ordem de 0,62, tá? Então, às vezes vocês vão precisar aí, não tem os dados, alguma coisa assim, então vocês vão ter esses dois índices aí, que foram os dois índices para achar esses dados, tá? Vamos lá. Achamos dois coeficientes. Ou seja, foi colocado mais dois coeficientes e ele fala o seguinte. Então, a vazão real é o produto da velocidade real pela área contraída, tá? Então, isso seria a velocidade real. Logo, para a gente adaptar para a área de um orifício, então, eu estou aqui como se fosse o real, e para a gente adaptar ou formar essa situação para cálculo, né? Eu teria que colocar, eu tenho que colocar o meu coeficiente de contração vezes o meu coeficiente de vazão, vezes a área, como eu falei aqui, porque eu estou vendo vazão agora, vezes a minha velocidade lá, que era 2 vezes GH, certo? Bom, voltando aqui, ó, a área vezes velocidade, vazão. Nada mais é do que eu substituir o que tinha lá e acrescentei o índice, mais um coeficiente aí. Com todas essas operações, surgiu-se a equação geral para a vazão descarregada através do orifício da área A, com pequenas dimensões, paredes finas, sujeito a uma carga H, conhecida como lei dos orifícios. Pessoal, vocês viram que agora eu tenho um coeficiente D, tá? Que é coeficiente de descarga. O coeficiente de descarga, de novo, nós vamos ver que ele tem uma tabela que a gente vai usar para achar esse coeficiente de descarga, que é ele que vai mudar tudo aí. Nossa vazão, essa nossa fórmula é a nossa fórmula universal para orifícios e bocais, tá? Então, essa é a nossa fórmula geral. Quando você não tem, por isso que eu falo, para vocês verem essas duas situações, 0,90 e 0,62, quando eu não tenho nenhum coeficiente, vamos colocar que tem um exercício, ou em alguma situação não conseguiu achar um coeficiente, ou é um coeficiente genérico, é simples. Se vocês pegarem o coeficiente de contração vezes o coeficiente de vazão, que vai ser 0,98 vezes 0,62, ele vai ser 0,607 ou 0,61, como eles mais usam nessa fórmula. Então, tem algumas situações que vocês vão pegar aí de exercícios ou até dessa fórmula, como geral, que eles consideram que a vazão é igual a 0,61 vezes a área vezes raiz de 2 de H, tá? Tem essa conotação também. Mas, no nosso caso, a gente tem como achar nosso coeficiente de descarga. O nosso coeficiente de descarga para orifícios
circulares, verticais, de parede fina. Ó, gente, essa é a tabela que nós temos. Tem vários tipos de coeficientes que a gente tem para outros tipos de orifício, com orifício quadrado, com orifício vertical, com orifício horizontal, com orifício inclinado. Então, essa é específica para coeficiente de vazão, para orifício circular, verticais de parede fina, tá? Então, aqui a gente tem a carga H em metros e, cuidado, diâmetro do orifício em centímetros, tá? Cuidado com isso aqui, para não confundir na hora de achar aqui. Então, você pega a carga total, como a gente sempre faz nas tabelas. Ah, eu tenho 3 metros de altura com, sei lá, 2 centímetros de diâmetro. Então, vem aqui, meu CD vai ser 0,634, tá? Vocês viram que não muda muito a nossa situação. E tem alguns casos que, nem a partir de 4, 5, 6 centímetros, eles não vão variar muita coisa. Ó, aqui ainda tem umas variações dentro do coeficiente, mas se vocês pegarem aqui de 3 a 10 metros, ele tem 0,621, 0,621, 0,621, que é o que a gente estava fazendo o cálculo lá. Repete. Oi? Repete. Repete, porque na realidade, quando ele está muito grandão aí, ele está quase chegando numa carga máxima aí, foi a carga máxima que foi estudada aqui, ó. Isso é por causa da pressão, né, Sérgio? Conforme aumenta muito a velocidade e a pressão, você não tem tanta perda de carga, você diminui a perda de carga. Sim, mas o que acontece? O estudo foi feito sobre um CV de 0,98, um coeficiente de velocidade 0,98 e um coeficiente de área de seção contraída de 0,62. Se você multiplicar os dois, ele vai dar 0,607 ou 0,61. Isso, Então, que seria o limite ali, o do 6 é o polegadas, por limite exemplo. aqui do É o limite ali. 0,61. Ele chega no 4 polegadas. Mas vocês viram que o máximo que ele está dando aí é 621, 622, 625. É bem próximo, tá, gente? Então, dá para a gente trabalhar isso ela com 621, se vocês não tiverem, tudo e tudo mais. Mas o jeito de se achar esse CD é na tabela. A primeira linha da tabela lá, Sérgio? 2, 3, 4, 5, 6 é polegada, é isso? Diâmetro, centímetro. É centímetro. E aqui é carga. Do lado esquerdo ali é carga. Aqui é a altura. É a carga que está sendo exercida em cima do meu canal. Do centro do orifício até na lâmina d'água. Centro do orifício até a lâmina d'água, sempre, tá? Sempre do centro até a lâmina. Ok? Uhum. Então, vamos lá. Para orifícios afogados, tá? Ó, deixa eu só mostrar por uma coisa. Deixa eu ver se tem aqui. Tá, ó, tá vendo, ó? Toda vez que eu falo de altura, ó, ou da carga que está sendo feita, que é esse H, ele sempre vai ser no centro do orifício, tá? Então, do centro até a lâmina d'água, sempre, tá? Esse orifício tem 4 centímetros. Oi? 4 polegadas, quer dizer. Sei lá. Tá chutando até o... Sei lá, fiquei perdido agora. Não dá para saber. Ô, Pelé. Vamos lá. Então, no caso de orifícios submersos, que a gente estava falando lá, então aqui, ó, tá vendo? Tem 2 níveis de águas diferentes, tá? Vocês viram que aqui tem 2 diferentes. É que nesse falaram, mas eles vão subir igual. Vai. Mas vamos pensar assim, vocês estão falando de um orifício, ou seja, um furo lá de 2 centímetros, sei lá, 2 centímetros num canal de água muito grande. Aí vai demorar, né? Isso que vai acontecer. Então, esse nível, a hora que ele estiver passando para o outro nível, esse aqui vai demorar mais para encher do que o outro. Se eu colocar que isso, quando a gente fala em recipiente, num recipiente, ele vai subir junto, tá? Agora, se você está falando num canal, então você está falando
tipo num rio ou um canal, um rio que a gente canalizou. Então eu tô com o rio lá, de repente tem uma comporta com um furinho, e aí isso aqui vai passar para o outro lado, como se fosse uma eclusa, gente, que nem a gente fez lá na eclusa. O que vai acontecer? Esse nível, ele não vai chegar no mesmo nível desse aqui, por ser por eu estar tendo uma redução de velocidade muito grande aqui, tá? Então ele não vai chegar no nível. Então ele vai ficar 2 níveis, mas ele vai trabalhar afogado. Então, o que é a diferença do meu afogado? Ele fala o seguinte, que meu H, ou essa carga que eu tenho na nossa fórmula lá, tá? Ele vai ser essa altura total de um lado do orifício menos a altura H2, que é para onde o lado está passando o outro orifício. Sempre no meio do orifício. Sempre no centro. Tá? Sempre centro, tá? Bom, vamos lá. Bocais. Os exercícios a gente vai fazer tudo depois, tá, gente? Nós vamos fazer mais teorias. Aula que vem? Não, fazer essa aula. Os bocais, que nem ele falou lá atrás, o que acontece? Eu tenho a minha parte inteira aqui, que ele falou que ele pega da água. Lembra que ele falou que ele pega toda a superfície, por isso que é diferente o bocal do orifício. O orifício só é na parte do perímetro interno do orifício, e daí ele forma a parte de contração, e depois ele pega a superfície inteira aqui, tá? Dentro do nosso bocal. Bom, eu não sei se tem a dedução dessa, não. Por dedução, tá? O que aconteceu? O Bernoulli pegou, com dedução a partir lá do teorema de Bernoulli, ele assumiu um valor médio do coeficiente de contração de 0,62 e ele conseguiu chegar a um valor de 0,82 para a proporcionalidade da velocidade real e carga H, resultando na seguinte equação. Então ele pegou o seguinte, ele pegou e começou a fazer vários coeficientes, até que ele conseguiu chegar na velocidade real, tá? Com a mesma proporção de cálculo, e ele chegou no coeficiente de 0,82 de CD, no caso aqui, tá? Ele já entra direto. Então, como a gente vai fazer a vazão do bocal, ela vai ser calculada pela área, tá? A fórmula para bocal é vazão igual a 0,82 vezes a área vezes 2G. Então, tá aqui nosso 0,82, porque foi feito pelo Torricelli lá, fazendo pelo teorema Bernoulli. Ele começou a fazer os cálculos, foi fazendo até chegar no nosso 0,82, que era que dá a mesma vazão em cálculo como a vazão real, tá? E do que esse? Perda de carga. Tá. Gente, aqui eu falei que não tinha, mas aqui é a dedução daquela fórmula como ele chegou lá, tá? Ele pegou a altura, mas ele tinha perda de carga, e os cálculos que ele fez, quem quiser dar uma olhada depois, ele foi substituindo nas fórmulas, né? E chegou a esse valor de 0,82 vezes a área vezes 2GH, tá? Graças a Deus que ele fez isso, né? Na realidade, gente, não é complicado. Ele a única coisa que ele fez de diferente aqui, que ele impôs um K aqui, que era 0,18 vezes área sobre área contraída menos 1, e aí ele começou a ir substituindo em todas as variações, porque é vazão sobre área. E aí ele foi substituindo desde a fórmula de Bernoulli, que tinha a velocidade mais a perda de carga, vazão mais perda de carga, e aí ele foi chegando até chegar no coeficiente 0,82,
tá? Mas vamos fazer o seguinte, sabemos que isso é 0,82 e ponto final, certo? É isso aí. É por isso que eu falei graças a Deus. Graças a Deus, cara. Porque já sabe que é no centro do orifício. Já vai ter prova daqui a pouco. Onde a gente vai tomar? Fala, Gustavo. Gustavo não tá mais aí? Não sei. No Tá centro do aparecendo pra mim. orifício. Bom, então ele chegou ao seguinte caso. Ele falou que quando ele chega com o coeficiente de contração igual a 1, a vazão pelo bocal vai ser 0,82 vezes a área, porque aí eu não tenho mais a seção de contração. Ele fica completamente cheio o bocal. Então, nossa fórmula universal para bocal é 0,82 vezes a área vezes 2 vezes H, 2G vezes H. E a gente tem o bocal interno, tá? Então, esse bocal, que pode ser chamado bocal de borda também, ele fez o seguinte, ele fez as mesmas considerações, só que aí ele reduzia, tá? E ele pegou todos os coeficientes lá e chegou a que o coeficiente de velocidade era o 0,98 e o coeficiente aí de contração era 0,52 e ele chegou que o coeficiente de descarga aí é 0,51, como ele chegou aqui, só multiplicou um pelo outro e achou 0,51. E a nossa fórmula para bocais internos é o de 0,51 vezes a área raiz 2G H, tá? Importante atentar ao comprimento do bocal, né? Sim, Não pode porque o que passar de 2,5 vezes. na realidade, os bocais eles vão ter comprimento 2 a 2,5 vezes a medida do diâmetro dele, tá? A gente falou lá que o orifício Isso. tinha que ser 1,5, né? De 1,5 a 2 para ele ser orifício. O bocal é de 2 a 2,5. Eu vou mostrar depois para vocês, tem uma tabelinha aí que ele vai aumentando, inclusive eu propositalmente acho que eu coloquei um exemplo desses aqui, só para curiosidade, acho que eu coloquei aqui, só para a gente fazer ele. Então vamos lá. Tá aqui, ó. Então, nós temos o orifício, só recordando aí, orifício. Nós temos o bocal externo e o bocal de borda, tá? Então tem dois tipos de bocais aí, tá? Alguém ia perguntar alguma coisa? Para perguntar. Você mudou de slide aí, não? Mudei agora. Mudou aí? Eu estou no slide chamado tubos curtos com descarga livre. Não mudou. Mudou, normal. De quem não mudou? Mudou? Mudou sim, toca pau. Mudou. Tá. Bom, na apostila de vocês não entra tubos curtos. A gente não vai entrar em tubos curtos, tá? Mas eu quis colocar aqui para vocês, porque na realidade é exatamente mais ou menos o que a gente falou lá, tá? Até 1,5 a gente considera orifício, tá? Foi exatamente por causa dessa tabelinha que eu coloquei essa parte aqui. Então nós temos aqui a nossa fórmula básica, né? Nossa equação básica, nossa equação universal aí para orifícios e bocais. E ele fala que se o comprimento sobre o diâmetro for maior ou igual a 1,5 ou menor ou igual a 5, ele vai ser bocal. Se ele for menor do que 1,5, gente, é orifício, tá? Aqui não tá mais. Se ele for menor que 1,5, é orifício até 1,5. Se ele for do comprimento pelo diâmetro menor que 5 e maior que 5, menor ou igual que 100, ele é um tubo muito curto. Se ele for de 100 a 1.000, tubulações curtas. E acima de 1.000, eles são tubulações longas, tá? Então dá para a gente considerar
todas essas situações aí. O L seria o quê, Sérgio? Comprimento. Comprimento do quê? Do tamanho. Tudo seria o comprimento a espessura, né? O comprimento do Da tubo. parede ou o comprimento do bocal. Isso, do bocal, é. Ô, Sérgio, Oi. isso daí você descobre com aquela fórmula H/3. O H/3 é o diâmetro, se saber se ele é um orifício pequeno. Então, mas você não descobre se ele é bucal, se ele é tubo muito curto, não Não. é? Não é com Não. aquela fórmula, Não, tá. porque ó, o que você vai ter aqui, ó, o que vai acontecer? Ele não colocou orifício exatamente por causa disso. Porque para você saber se ele é um orifício pequeno ou grande, você só vai ter que fazer H/3. Mas ele ainda fala lá que acima de 1,5 ele se torna orifícios grandes. Mas quando você fala de bocal, ele tem um comprimento, tá vendo? Ó? Uhum. Então todo bocal vai ter comprimento. Tá vendo? Ele tem um comprimento aqui. Então é esse comprimento que é dividido pelo diâmetro. Então, Tá. comprimento dividido por diâmetro, L aí sobre sim D. você vai saber. Se ele for até 5, ele é um bocal. Acima de 5 é o que a gente chama de tubo curto. Por que que ele tem isso aqui? Vou mostrar agora para vocês porque ele tem essa diferença. Por causa disso aqui, ó. Ixi, Jesus. Então, é assim. É orifício, filho. Bem no meio do orifício. A gente tem várias tabelas do nosso coeficiente de descarga. Então ele vai falar lá, ó, presta atenção. Ele fala aqui, ó, eu peguei algumas tabelas que tinha no livro do Porto e coloquei aqui, tá? Então você tem aqui coeficientes de Ferro fundido. descarga em ferro fundido de 0,30 metros de diâmetro, Nossa. tá? Então ele fala que é L sobre D, daí ele põe aqui quanto é L sobre D, quanto seria o CD. Então ele considera aqui em tubos de ferro fundido. Daí ele fala assim, valores de coeficiente de descarga para condutos circulares de concreto em entrada arredondada. Então, eu não tenho aresta viva, tem uma entrada arredondada. Daí eu tenho meu comprimento e diâmetro. Nossa, Ivan, tomamos no orifício. Diâmetro agora em metro. Não é. Tem que usar tabela, né? Não tem jeito. Exatamente. O que acontece? Quando você começa a aumentar o comprimento, como você está colocando, por que acontece nessa situação? Vamos lá, vamos entender primeiro o que acontece com esses estudos. Se você colocar um bocal no nosso. Vamos supor que você tivesse só um orifício aqui e de repente você colocou um bocal. O que vai acontecer com a nossa vazão? Ela vai sofrer mais perda de carga, né? E ela vai aumentar. Porque aumenta a velocidade. Tá, isso. Tá? Mesma coisa nessa situação, ela vai diminuir. Tá? Então, nas situações de bocal de borda e bocal normal, um aumenta a velocidade, um aumenta a vazão, outro diminui a vazão. Então, o que vai acontecer? Ele muda meu coeficiente, eu não posso usar sempre os mesmos coeficientes. Então, conforme vai aumentando o meu comprimento, e meu diâmetro, ele vai mudando o meu coeficiente, tá? Então a gente precisa tomar cuidado. Então você vai falar o seguinte, eu vou fazer a cálculo lá e vou fazer comprimento dividido por diâmetro e ver quanto deu. Deu até 5? Ok, eles são bocais, tá? Daí você vai vir aqui achar o D aqui, que é o valor de CD para condutos circulares, concreto, e acha o valor do bocal. Se ele for um comprimento que der acima, ele vai estar nessa tabela também. Então, vamos supor, ele está como tubo curto. Beleza? Então, vamos em tubulação curta. Só que meu L sobre D, você vai ter que achar por aqui e assim por diante. Tô vendo que essa aula tem que assistir umas 50 vezes. Gente, é tabela. O que você vai fazer? Tem um exercício disso, vocês vão ver que é simples. Você chega lá e fala assim, meu comprimento deu 5. Ok. Você pega o comprimento lá, de 5 diâmetro e acha o seu CD. Ô, Sérgio, só para você falou de tabela, eu lembrei de um negócio também da aula 3.1, 3.2 lá. Tem uma tabela lá que tá errada também, viu? Vou mostrar para você depois. Ela tem uma
uma descontinuidade de valores. Ela vai numa sequência, depois ela quebra essa sequência de valores, depois volta. Eu preciso lembrar do que é ela lá. Que hora que eu estava estudando, eu vi ela lá e até peguei uma outra tabela na internet para substituir aquela. Faz esse favor para mim, me passa que depois a gente já corrige a tabela também. Beleza. Tá? Que é a tabela, na realidade, é a tabela da apostila, não é que tá lá? Acho que é da apostila que tá lá. Acho que é uma das tabelas. As tabelas eu pego sempre da apostila. Essa aqui eu só que eu peguei, geralmente, eu peguei do Porto, porque eu... É a tabela de... Quer ver? Ó, é a tabela de seção de coeficiente K. Tá errado. Tá. É assim, gente. Vamos lá. Vamos corrigir lá. Mas o que a gente precisa prestar muita atenção em tabela é que tudo que vocês precisarem de tabela, ou vocês vão achar dentro de NBRs, tá? Que é os lugares mais seguros para vocês consultarem quando vocês forem fazer cálculos. Tem tabela na internet? Tem. Tem várias tabelas na internet? Tem. A gente está mostrando aqui como vocês usam as tabelas. Mas num cálculo real, que você vai, eu preciso fazer um cálculo real. Procura a norma específica sobre esse assunto e procura a tabela dentro da norma, porque isso são normatizados. Então, dentro da norma você consegue. Pô, na norma, eu não tenho norma, não tem essa tabela na norma. Ok. Vai na internet e procura, tá? Não tem problema. Dúvidas? Não, tranquilo. A gente precisa corrigir aquela sim, cara. O coeficiente K, daí a gente já acerta isso aí. Bom, vamos lá. Vertedouro. Nós vamos começar a fazer exercícios já, vocês vão entender melhor com os exercícios, toda essa parte. Vertedouro, nós não vamos aplicar cálculo neles, mas é só para vocês entenderem o que eles são. Eles são dispositivos aí utilizados para medir ou controlar a vazão de canais ou obras hidráulicas, como é o orifício, como é os bocais. E geralmente são estruturas perpendiculares ao fluxo da corrente, ou seja, é um tipo de uma barragem, né? Que acumula água no montante até que ele se atinge o nível da superfície, daí ele vai escoar por uma coisa que a gente chama soleira do vertedouro, tá? Então, é mais fácil entender olhando ele aqui em corte, tá? Então, você faz um canal, é como se fosse uma barragem, ele vem subindo, 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 na hora que chega no nível da nossa soleira, ele começa a escorrer. Isso demonstra que a pressão reinante nesse dispositivo é diferente da do orifício bocal e a pressão atmosférica. Mas nós não vamos ver isso por enquanto. Então, do que é composto o nosso vertedouro? Crista ou soleira, que é a parte superior da parede que entra em contato com a lâmina da água vertida. A carga sobre a soleira, que é H, tá? Que é esse pedacinho aqui, ó, que vai para cima do vertedouro. Agora não é mais todo o nosso H aqui, é só essa parte que está saindo por cima do vertedouro. E a gente chama de Hzinho. A diferença entre o nível da água e da soleira, que é o nosso P, e a distância. Não, o nível da água deve ser realizada a montante uma distância pelo menos 6 vezes o valor da H. Tá. Não, isso não vamos. A medida do nível da água. Isso já seria para cálculos. A altura do vertedor é P. E medida de soleira do fundo do canal, do fundo do canal até o vertedouro. E largura ou luz da soleira, que é L, que é a medida da largura. Então, o que vai importar para a gente agora, teoricamente, como não tem os cálculos, não vai importar muita coisa. É só a gente entender que a gente tem a altura da nossa soleira, como se fosse a altura do nosso vertedouro, como se fosse uma barragem.
A água, agora a nossa carga vai ser toda essa água que vai passar por cima da nossa barragem, que é a lâmina vertente, e a gente vai ter aí o nosso formato que é do nosso vertedouro, tá? Então ele é um sistema que ele vai transbordar e vai passar e vai fazer, e dá para a gente fazer através dele cálculo da nossa vazão também. Dúvidas sobre vertedouros, pessoal? Eu tenho uma. Poderia acrescentar alguma coisa, pode ser? Lógico que pode. Volta naquela imagem anterior. Opa. A nossa estação de tratamento de água é igual esse perfil U aí. Porém, Aham. não é até o fundo do canal, né? Ela é uma canaleta suspensa, vamos dizer assim. E a água passa por baixo, né, dela e pela frente, e verte então pelos dois lados, Tá, vertendo ele água, né? teria um outro vertedouro aqui. Não, não, não. Esse canal U, esse perfil U, ele fica lá em cima, que nós temos 4,80 metros de profundidade, né? O P aí, Tá. hoje, né? Então fica um perfil U ali de fora a fora no nosso decantador e vai vertendo água dos dois lados Aqui em nesse cima, você perfil U. fala. Isso. E essa Ah, estação, ela foi projetada há muito tempo, 70 anos atrás. E a gente estava com um problema de velocidade de água, que nós tínhamos que tratar 220 litros por segundo de água, né? 220 metros cúbicos por segundo. E não estava conseguindo. Estava difícil, estava muita velocidade, muito rápido. O H estava muito alto, o H. O Hzinho. Tive que Aí, baixar. tivemos que diminuir. Aí o projeto inicial era fazer outro perfil desse mais para frente, para poder verter em 4 pontos, né? Essa água toda, ia diminuir a velocidade pela metade. Aí eu bolei um jeito de fazer um perfil, para colocar nesse perfil U, um perfil sanfonado. E a área, que era de 11 metros que estava vertendo, que é 11 metros de largura no nosso decantador, eu joguei para 24 metros com esse perfil. É como se fosse. Eu me inspirei naquele negócio do Dubai. Tem aquelas na ilhas. realidade você fez vários. É um perfil isso, exatamente isso. Aí ela verte por todos Como os uma lados. engrenagem, ela vai reduzindo toda a velocidade aqui. Exatamente. E aí Legal. conseguimos reduzir a velocidade. Nossa, economizamos um terço do que gastava com produto químico. Melhorou a qualidade da água, né? E também a diminuição de produto. Foi muito legal. Foi uma experiência bem Legal. legal. Para E você vertedor aí foi aumentou um. esse pedaço aqui. Você aumentou Isso, o foi tamanho como do se eu estivesse vertedouro. esticado. É isso. Eu tinha um perímetro de 11,8. Como eu fiz Aham. o perfil U, né? Eu fiz esse sanfonado. Ele aumentou. Se você esticar, vai dar 24. Aham. Entendeu? Então foi bem legal a experiência. Eu gostei. Era só Legal. isso. Legal. É isso aí. Só para entender, essa água ela precisa passar praticamente no espelho aqui, porque é do tratamento, não é? Isso, exatamente. E Ela daí só ela vai passa o para os espelho, filtros. exatamente o espelho, e desce pouca coisa, vai reto praticamente, né? Isso. É. Eu não lembro direito, mas essa aí é a parte do decantador? A água vem, passa pela calha-paixa, passa pelo floculador, entra nesse decantador, aí passa por esta calha, que vai, a gente regula a vazão por ela, né? E aí vai para os filtros, para fazer o filtro por areia, né? Por pedra, areia, tal, um conjunto Tá, de elemento filtrante ali, né? tá. Aqui na realidade é onde forma a decantação e só precisa sair a lâmina d'água por cima, é isso? A decantação vem antes, né? O decantador é um tanque gigantesco de Aham. 11,8 por 30 metros. E Mas aí sem. ele ainda tá decantando aqui, por isso que só vai ligar a Não, não, lâmina aí d'água, não não tá é isso? decantando mais. Não, aí não Não? decanta mais, não. Aí só verte água para ir para os filtros. Tá. Ele precisa cair mais lento no filtro, é isso? Isso, tinha que diminuir. Isso, a gente regula a velocidade com ele, entendeu? Tá, legal. Aí regulamos com esse tipo de perfil Construindo um castelo aí. sanfonado aí. É isso. É, legal. Eu tenho o desenho dele, depois eu poderia postar para vocês verem. Posta que é legal, posta que é legal. Se tiver uma foto da estação, também manda para o pessoal entender o que está acontecendo. Beleza, mando sim. Vou preparar tudo aqui para vocês entenderem depois. Beleza. Vocês não trabalham com membrana, só com filtro de areia e pedra. É areia, é alimento filtrante normal, né? Padrão. Tá. Bom, vamos para frente. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa, gente? Se mais acrescentarem, fica melhor ainda para a matéria.
Ninguém? Então vamos lá. Ele fala o seguinte, ele fala que um determinado reservatório de 3 metros de altura, da altura total, tem um orifício de 50 centímetros do solo e se ele é circular, pequeno e de parede fina, com 5 centímetros de diâmetro, calcule a vazão da água. Então esse é o simplesinho, né, gente? Então ele tem um reservatório aí com 3 metros de altura, que aparentemente ele está falando que ele está cheio, porque ele me deu isso. Ele falou que ele tem um orifício a 50 centímetros daqui, né? 50 centímetros. Do solo. 3 metros de altura total. Vamos entender aqui para saber se esse 3 metros está total, porque a gente tem que desmontar aí. E circular, pequeno, de parede fina, de 5 centímetros de diâmetro, calcular a vazão da água. Bom, ele quer o quê? Ok. O que a gente tem aqui? Ele tem um reservatório, que ele tem 3 metros. E eu preciso achar a vazão. Bom, vamos primeiro pela fórmula. A vazão é CD, que a gente vai achar pela nossa tabela, vezes a área, raiz de 2EG vezes H. Ok. Vazão. Qual que é a nossa vazão? Bom, CD. Vamos lá, vamos por partes. Qual que é o nosso CD? Vamos procurar a 0,61 no caso, né? primeira tabela lá. O nosso diâmetro é de 5 centímetros que ele falou? Perdi. 0,05 metros, é. 5 centímetros. 5 centímetros com... eu preciso achar H. Tá? Porque H sobre... o H e o centímetro. Quanto que vale esse H aqui, gente? O H vale 2,5, né? Não é? Você tem do final aí menos 50? Então, 3 menos 50. então vai ser, ó... A total 3 menos 50... 3,50. Menos até o centro aqui, né? Menos o centro do furo, no caso, né? Isso, menos 3 aqui, no caso, seria 3 metros. Então, 50... 0,05. Dividido por 2. O 0,05 é dividido por 2, né? Dividido por 2. Desculpa, eu pensei em 0,0025 e já não pus. Vai. Dividido por 2, isso mesmo. E o 50 é 0,50 também. 0,50. E nós estamos em metro. Isso. Quanto dá isso? Dá 2,47,5, né? 2,475. 2,400. Eita. Não, é total. Não. Eu vou corrigir lá. 2,475. Está errado. Era para pôr só o valor. Metros. É isso? Posso fechar nisso? Já estão calculando junto aí? Pode fechar. Então tá. 2,475. Tem H e tem o que é de 5 centímetros. Então vamos procurar lá nosso H. Nosso H. Carga. 2,475. Tá entre 2 e 3 aí, no caso. Entre 2 e 3. Ou eu posso interpolar. Não tá acima de 2,5, né, professor? Então vai ficar no 2, né? Então, mas olha que interessante. Não é 5 centímetros? Uhum. Olha quanto é o valor de 2, de 3, de 1, de 4, de 5. É o mesmo. Nem fazia conta. Eu não preciso fazer nenhuma interpolação, não preciso fazer nada. Ele vai direto no mesmo valor. Então é 0,607.
Na verdade, é a multiplicação do 0,82, do vezes 0,62, 0,98. 0,98. Exatamente. Por isso que eu falei, se você não tem, você pode usar 0,61. Mas nesse caso, 0,607. A área, né? πd quadrado, que é 0,05, né? Vai dar 0,00196 a área. 0,0196. 00196. 0,0196. I vezes D ao quadrado, né, dividido por 4. πd quadrado, isso. Mas o resultado é esse, 0,00196. Isso. Tá. Vezes... Não sei porque saiu igual aqui, eu fiz uma coisa e saiu outra. Espera aí, vamos corrigir isso aí. Vezes a raiz. Vezes raiz de 2 vezes 9,8 vezes 2,475. 0,607 vezes 0,0196 6,96. Total, depois de resultado final? Não, da raiz aqui. Da raiz eu não sei, eu fiz o final aqui, dá 4,22. Cálculo inteiro já. 4,22. Peraí. Vai fazer por partes? Não, eu faço aqui. 2 vezes 9,8 vezes 2,475, 48,51. Raiz. Se você quiser fazer aí para conferir, por favor. O meu deu 6,96 isso aqui. Vezes 0,61. Meu Deus também, professor. 6,96 vezes 0,00196 vezes 0,607. Quanto deu o seu? Final deu 4,2277. Se você tem aí 6 ponto alguma coisa que você falou vezes o 0,0607, ele vai dar 4,22 aí. Vou fazer ela por partes aqui, peraí. O meu não deu isso. O meu deu 0,0082, 83. Mas é que você está colocando o quê? Multiplicando por quanto aí o resultado da raiz? Não, ó. Aqui deu 6,96. Vezes 0,607. Vezes a área que é 0,00196. Então, mas essa área você já não colocou aí dentro? Daqui da raiz? Ah, não, vezes a área que é fora, tá certo. Não, não pus. Aqui eu fiz por partes. Eu fiz aqui a raiz, a área e depois o coeficiente. É isso mesmo, tá certo. Vezes a área vai dar isso Não, aí que você falou. confere por mim aí. Peraí. Quanto deu a sua? 0,0083? Acho que foi isso. Estou fazendo de novo aqui para conferir. 0,0083. É isso aí. Né? É que eu tinha esquecido da área aqui. Sem problema. Metro cúbico por segundo. Então, praticamente, gente, é fórmula e coeficiente. Fórmula e coeficiente. Não muda, tá? Não muda. Pode ser que mude e fala de achar altura, achar... Nossa, eu esqueci que horas são, gente. Esqueci do intervalo. Já deu 8h30? Já 8h38. Ixi, vamos fazer 5 minutos. Daí a gente volta a fazer. Mas não vai mudar. Toda vez que a gente falar canal, orifício, essas coisas, ele sempre vai pedir, ou ele vai pedir a altura, ou ele vai pedir a área, ou ele vai pedir a vazão. O coeficiente a gente sempre vai ter que achar. Vamos fazer 5 minutos de intervalo? Pode ser só 5? Pode, nem precisava ter. Não, mas precisa porque... Já falei pra você, você Nossa, tem que... André, ainda bem que é na aula presencial, senão o caderno ia voar, não sei. É,
Porque 2 horas olhando pro computador aí é problemático para a vista, não pode ficar tanto tempo assim. Viu, aqui no meu PC não achei nada. Eu vou pegar a informação que eu tenho lá no serviço e eu trago para vocês na próxima aula, tá bom? Tá ótimo. Pedindo 40 minutos aí. Ó, cuidado, viu, Evandro? Oi. Você tá passando informações que foi você que criou o negócio. Os caras vão roubar, você podia vender essa Não, informação, só hein? pra como funciona. Imagina, é louco. Que é isso. Eu tô brincando. É que foi uma solução legal pra caramba. Foi Eu mesmo. gostei. Ela rendeu até uma anotação lá no nosso grupo, no grupo Águas do Brasil, né? Aham. Teve até uma anotação sobre o que aconteceu aqui em Jaú. Legal pra caramba. Muito Gostei. legal. Muito legal, muito legal. Bom, ó, 40 são minutos. 5 minutos, 15 para as 9 a gente volta. Ganharam 1 minuto ainda. Isso. Eu só vou tirar o microfone um minutinho. Saiam no computador, hein, gente? Não fique no computador, não, por causa do olho de vocês. Você mora em São Paulo? Eu tenho vários alunos de São Paulo. Os meus alunos hoje estão ganhando 2 mil, 6 mil, 9 mil, 14 mil reais por dia operando day trade na Bolsa de Valores. Se você quer participar disso também, basta você se cadastrar. Olá, pessoal! Tudo bem com você? Eu sou o professor Michel Fabiano do canal Curso de Excel Online. Hoje eu vou trazer uma dica muito bacana. Aí, vamos gravar, fechado. Perguntou
Vamos lá, pessoal. Deu tempo de tomar água? Eu tenho que cortar uma maçã, mas tá, vamos lá. Cortar maçã? Agora eu tô comendo. Só cortei e lavei. Tá certo. Bom, vamos lá. Vamos para o próximo exercício aí. Aqui ele fala assim: de quanto aumentará a vazão quando adaptarmos um bocal cilíndrico externo ao orifício da figura abaixo. Dados, ele já deu o nosso CD do orifício de 0,61 e o CD do bocal ele deu de 0,62, tá? Então aqui ele já facilitou para a gente, já me deu os dois, as duas situações. Fórmula universal, né? Vazão é igual coeficiente de descarga vezes a área vezes raiz de 2 vezes G vezes H. Bom, esse aqui tá facinho porque ele já me deu até onde está o centro aqui, a altura, que é 3. Então a gente já tem H, por um cantinho aqui, H é 3. Vamos fazer primeiro o do orifício. Então, meu coeficiente de descarga é 0,61. 2G eu tenho. Precisamos da nossa área. Vamos fazer já aqui, ó. Pi. Você não precisa fazer conta lá. D quadrado sobre 4. Nossa área vai ser π vezes 0,075 ao quadrado, né? Dividido por 4. Alguém fez essa continha rapidinha para mim? Desculpa, você está com o microfone fechado. É 0,00442. 0,0042. 442. Ou 44, né? Tá. É um 4 a mais. Né? É. É isso aí. 44. Vou deixar 44 para simplificar. Vamos fazer já direto aqui, ó. Vazão é igual a 0,61 vezes 0. Ô, Sérgio, você é uma continuação do outro? Não. O Aquele outro não acabou. terminou, né? Não. Acabou? Ué, o que ele acabou. pediu? Calcular a vazão da água. Ah, é verdade. Vazão. Tá, Acabou. beleza. Os exercícios Agora vocês vão querer cair só desses na prova, né? De orifício e de bocal é simplesinho. É só isso. Você precisa achar vazão. A variação dele é pouco. Ou ele vai pedir vazão, ou ele vai pedir a carga que está tendo em cima desse orifício bocal. Gente vai querer que caia, mas desde quando a vida é justa? Eu vou pensar. Eu retiro o que eu disse sobre o orifício, então, Gustavo. Não se tomou, não tomou no orifício. Deixa eu já fazer essa conta aqui. 2 vezes 9. Ó, gente, não vou nem substituir. 2 vezes 9,8 vezes 3, tá? Vou pôr direto o valor aí, pode ser? Vai lá. Quer o resultado final já? Ou se você tiver. É 0,02066. E tudo aí. Tá vazando. Deu vazão. É. 0,2066. 0,20. Deu certo aí, mano? 207, é isso? Eu não fiz, cara. Pode ser 207. 207. É 66. Deixa eu só fazer o. Aqui eu acho que deu 7,69. Eu não conferi, mas acho que é isso. Vezes 0,0044 vezes 0,61. 0, é como eu fiz todos os números aqui da raiz, meu 0,0
206, meu Deus. Mas é porque eu pus todos os números da raiz aqui e não tinha dado 769. Deu 768, alguma coisa. O meu deu isso também, 0,02066. É, Isso, isso aí. 0,020664, isso aí. Isso aí. Metro cúbico por segundo. Bom, nós já temos todos os dados aqui. A única coisa que a gente tem que fazer, que vai mudar, é os coeficientes, certo? Porque ele fala bocal, ele coloca um bocal e muda o coeficiente do bocal aqui para 0,82. Professor, Oi, esse 769 ele saiu de onde? dessa raiz aqui, ó. Ah, tá. Ela vai ser, essa raiz aqui vai ser, eu vou colocar aqui, ó. Raiz de 2 vezes, nossa, não vai caber. Devia ter sido médico. O odonto, né? É, também. Que o pessoal da Raiz, engenharia zoa em relação ao odonto. 9,8. Eu duro que é mesmo. O pessoal da engenharia com odonto tem um. Pega da hora. Tem. Você estudou em Araraquara, né? Nossa, professor. E você acredita que a odonto é no mesmo prédio? Só que a odonto é de manhã e à tarde, né? É vespertino. E a engenharia é à noite, mas é no mesmo prédio. Ixi. E aí o pessoal fala, né? Quando a gente chegava, o pessoal da odonto tava saindo, né? Aí os caras falavam, nossa, velho, né? Devia ser odonto. É, então. Oh, mas existia briga exatamente por isso, porque o odonto tinha muita mulher e tinha pessoal da engenharia que ia. Isso em Araraquara. O pessoal ia lá pro pessoal lá do campus lá do coisa, saía briga sempre. Bom, vamos lá. Vazão. Agora ele não precisou me dar o comprimento, não precisou me dar nada. Por quê? Porque ele já me deu o CD, tá, gente? O que ele poderia ter feito? Ele poderia ter me dado esse comprimento desse bocal aqui. Aí a gente tinha que fazer aquela regrinha de achar o tamanho do bocal, tá, para poder achar o CD e depois ir na tabela achar o CD e fazer. Vamos lá. 0,0207. Desculpa, 0,82 agora, vezes, não muda o restante, 0,0044, vezes 7,69. Não mudou nada, só mudou o CD. Então põe aí um valor. 0,02778. A vazão. 2778? Pode ser. Põe tudo. Os 9,8. Então, o que aconteceu? Quando ele colocou o bocal, o que aconteceu? Aumentou a vazão, tá? Então, quando você coloca o bocal, a gente aumenta a vazão. Se eu fosse fazer na outra situação, que é o bocal em situação contrária, considerando lá que ele me deu o 0,51, aqui é 0,82, que a gente fez o cálculo lá, para bocal é 0,82, e quando é o bocal em sentido contrário aqui, ó, é 0,51, vocês lembram disso? Da fórmula? Ó, só voltando na fórmula para a gente não se perder, ó. Então vamos lá, ó. Bocal normal, 0,82, área vezes 2GH. Opa, aqui. Bocal de borda, 0,51, área vezes 2GH. Então, se eu fosse fazer o bocal de sentido contrário aqui, com o bocal de borda, seria 0,51 vezes 0,0044 vezes 7,69. Isso aqui vai dar... Só trocar o 0,51, hein? Só trocar o 0,51. 0,1728. Ô, Sérgio, eu não entendi essa parte aí, trocar bucal e não sei o quê. Deu 0,01768. Gustavo. Eu vou mostrar para você, Gustavo. 1728. 28. Se o bocal fosse interno, Gustavo. Ah, tá, então, tá. É que eu fiz o desenho aqui, eu vou fazer diferente. Mas o exercício não pede isso, né? Não pede. Eu só quis mostrar para vocês o seguinte, que nem a gente falou das diferenças de vazão de orifício, bocal
normal e o bocal quando ele é interno aqui, quando ele é virado ao contrário. Então vamos esquecer que fosse esse bocal aqui e ele fosse ao contrário aqui, se ele viesse ao contrário, tá? Então o que acontece? Ele diminui a vazão. Então, na questão de orifício, um bocal normal e o bocal interno, só para que a gente falou lá no começo que se eu pusesse o bocal para fora aumentava a vazão, se fosse interno diminuía a vazão, só para a gente comprovar isso, que isso acontece mesmo. Ok? Ok. Então deu para entender. Alguém ficou com dúvida? Não. Pelo menos eu não. Bom, então vamos lá. Agora nós vamos fazer um negócio diferente aqui, ó. Ele fala o seguinte, que eu tenho um tanque que possui 3 orifícios, aqui é circulares, não tem esse 4, de parede delgada com 40 milímetros de diâmetro, tá? Com uma vazão de 0,0122 metros cúbicos por segundo, em equilíbrio, qual a profundidade da água do tanque com um coeficiente de 0,61. Então ele falou que ele tem lá um tanque. Ô, Jante, o tanque, quando vocês imaginarem tanque aqui, vocês imaginam também que isso é canal, tá? Então não é só um tanque, pode ser um canal. E ele fala que tem 3 orifícios, tá? Circulares, parede delgada que é parede fina, e ele me deu a vazão. E ele quer saber o equilíbrio, qual a profundidade da água, ou seja, qual a carga que está exercendo aqui, tá? Ele quer H. Então vamos lá. Ele tem a vazão 0,0122 metro cúbico por segundo. Ele me deu o diâmetro dos orifícios, né? Então 0,004. 0,004 metros. Ele me deu CD, coeficiente de descarga que é 0,61 e ele quer H. Aqui a gente pode achar a área, né? Vamos achar primeiro a área para ficar mais fácil para a gente. Pi vezes D quadrado. Ô, Sérgio. Por 4. Oi. É 0,04, tá? Opa. Então vai ser área igual a π vezes 0,04 quadrado dividido por 4. A área dá? 0,00126. 0,00126. Eu vou colocar a fórmula universal aqui agora, porque a gente já tem todos os dados. Então é vazão igual a coeficiente de descarga vezes a nossa área, vezes raiz de 2 vezes a gravidade vezes a minha altura. Pessoal, agora tem um detalhe que a gente precisa colocar aqui, tá? Um detalhe que fácil, mas é difícil da gente, é fácil da gente errar, vamos dizer assim. Ele falou que agora eu tenho 3 orifícios, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso multiplicar minha área por 3, não é isso? Ah, tá. Então eu multiplico minha área por 3, porque eu tenho 3 orifícios, tá? Quem está fazendo contas aí, por favor, se alguém puder me ajudar. 0,0377. 0,00377? Isso. 377 metros quadrados. E aí acabou meu problema para resolver. Só substituir 0,0122. Meu coeficiente é 0,61. Minha área é 0,00377. Aqui eu vou ter raiz de 2,9,8
vezes H. Ah, nossa, velho, essa prova tem que ser isso. Ficou facinho, né? Bom, a gente tem que fazer esse valor, dividir aqui e isolar H, né? Duas fórmulas que a gente pode fazer. Eu acho que a forma mais fácil que a gente faz aí em matemática lá é separar as raízes, né? 0,61 vezes 0,0037. Aí é matemática pura, né, gente? Vezes raiz de 2 vezes 9,8, 19,6. Isso aí. Eita porra. Professor, Eleva tudo ao quadrado, aí você corta a raiz, não é mais fácil? Faz no final. aí na raiz sempre vai ser vezes 9,8? Sempre. Sempre É a porque é a gravidade. gravidade. Tá, Tá? A gravidade sempre vai ser 9,8. tá bom. Em algumas situações, só se no exercício der que ele considerar a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, mas se não der, é só isso mesmo. Tá bom. Fazendo toda essa conta aqui, gente. 0,61 vezes 0,0037 Basicamente vezes derivando essa bagaça. raiz 19,6. O meu aqui deu 0,00999, que seria 1, né? Bom, vamos deixar assim. Raiz de H. Quanto deu? 0,999? É. Ah, tá. O meu deu 0,01018. Será que eu fiz errado aqui? Dá até certo, né? Vai dar 1, né? 0,01, né? Vai dar 0,01. Então, o meu deu isso. 0,01018. É. Será que é alguma... Não sei. Meu deu isso também, Du. Deu 0,10 ou 0,0? 0,01018. Isso aqui deu mesmo. Espera aí, deixa eu ver. Porque eu fiz tudo numa conta só. Pode ser que o parênteses aqui a calculadora não entendeu. Espera aí. Vezes... Ah, não, peraí. Acho que tá... 0,377 vezes 0,61. Deu isso mesmo, 0,010. 0,10 é isso aí. Minha calculadora não entendeu parênteses. Na realidade, não é que ela não entendeu. Eu estou acostumado com minha outra calculadora que eu abro parênteses e não fecho, ele me dá a resposta. Essa aqui, se eu não fechar o parênteses, ela não dá a resposta. Deu a resposta errada. É 0,010181, né? 0,010. Vamos deixar 0,010 para simplificar, pode ser? Pode. Então vamos lá. Aí eu vou passar dividindo, né? 0,022 dividido por 0,010. Isso vai dar 1,22. Igual a raiz de H. Eu levo tudo ao quadrado, né? Eita. 1,22 ao quadrado. 1,22 ao quadrado. Dá 0,4884. 0,4884, né? 1,49, vai. 1,49. Deixa eu só pôr raiz de H aqui. A gente leva tudo ao quadrado. Então, meu H vai ser 1,49 metros. Arredondando, tá? Quando for assim, a gente põe aproximadamente. Só para dizer que não deu 1,49. Facinho, pessoal. É só substituir na forma e fazer conta, né? Como é que chegou no quadrado mesmo, Sérgio? Como eu levei, por que eu joguei os dois ao quadrado? Para eliminar a raiz. Ah, tá. Daí, quando você vai eliminar a raiz, você leva ao quadrado aos dois lados. Então, você elimina a raiz e eleva o outro ao quadrado e você acha a resposta. Ô, professor, tá isso na prova, meia hora, mas tá pronto. Você não precisa nem... Pessoal, tem mais um exercício aqui.
Esse aqui. Mas esse aqui, eu acho que eu vou pular ele para vocês. Depois vocês podem até fazer ele. Mas ele vai ser igual ao nosso primeiro exercício lá. Ou seja, eu preciso achar H. Se eu preciso achar H, na verdade ele quer vazão. Vamos fazer, vai rapidinho, porque esses exercícios são tão fáceis. Então, vazão é igual a coeficiente de descarga, que deu 0,6, vezes a área, vezes a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Ok. A pegadinha aqui está no H. Então, H. Como que a gente vai fazer esse H aqui? Eu tenho 0,65 de tudo. E o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que descontar. Aí vocês podem fazer ou o diâmetro direto, ou descontar direto aqui, que nem aqui vai dar 0,10, não é isso? Eu posso pegar esse 0,10 aqui e descontar direto o 0,15, ó. Entenderam por quê ou não? É porque é o 5, metade dele. Né? Metade do 0,10. Então, meu H seria 0,65 menos 0,15. Deu para entender, pessoal? Ou facinho, deu sim. Não, tranquilo, perfeito. Deu? Foi muito rápido. Eu só peguei. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o diâmetro, dividir por 2, vai dar 0,05. Em vez de eu pôr H igual a 0,65 menos 0,10 mais 0,5, eu já pus direto aqui, que eu já dividi, ficou 0,05, acrescentei 0,05 aqui. Aumentei esse pedacinho aqui até o centro, porque ele tem que ser até o centro, não tem jeito. Então, acabou o problema. De novo, 0,6 vezes a área, π, não vou escrever de novo, vou escrever direto aqui, 0,10 ao quadrado, dividido por 4, vezes raiz de 2 vezes 9,8, vezes a minha altura, que vai ser 0,65 menos 0,15, 0,50. Meio. 0,50. É o que? Área? Se você tiver o valor final, agora acho que as contas já não precisamos mais fazer todos. 0,01475. A vazão? Isso, perfeito. Metro cúbico. Aqui é conta matemática, gente. Não tem muito. Jogou na fórmula, virou conta matemática. Aí não tem mais função. Por isso, no começo a gente fez para a gente entender como fazer as contas, mas agora vai direto. E temos um último exercício, que esse aqui, ele é um pouquinho diferente do outro, tá? Então ele fala como estrutura construída por um tubo de concreto com aresta viva de 0,30 metros de diâmetro e 3 metros de comprimento e por um vertedouro de parede fina. Determine máxima vazão quando o vertedouro ainda não entrou em operação. Esse é de vertedouro. Não é. É a mesma coisa. Ele está pedindo a vazão. Mas o que ele está falando agora? Agora ele tem um detalhezinho que é para a gente achar o CD. É a única diferença que tem. Então vamos lá. Ele me deu o diâmetro, me deu tudo. Então vamos lá. Fórmula. É a mesma. Coeficiente de descarga vezes a área vezes raiz de 2 vezes G vezes H. Ok. Ele fala o seguinte. A minha carga total aqui é 0,8, né? 0,8, tá? Que é a altura total que eu tenho do meu nível de água, é 0,8. Então, eu já tenho minha carga. H é 0,8. Nesse caso, não vai ser do centro do orifício. Não, peraí, desculpa. Não é 0,8 não. Tem o centro do orifício. O H você vai pegar. A carga tem que total tirar é 0,8. 15. Tem que tirar 15, É 0,80 menos 0,15. Tá. É isso. Desculpa, eu fui no embalo 0,8 aí, mas não, é 0,80 mais 0,15, é do centro. H é 0,65. É isso? É, 0,65. É 0,65?
Nossa, eu fiz de cabeça, opa, bugou. Bom, 0,5 metros. Beleza. Vamos fazer a área já? A área. Área de 0,30? É. 0,07069. 0,07069. Agora a gente precisa fazer um detalhinho aqui. Vocês lembram de comprimento dividido por diâmetro? Façam um comprimento dividido por diâmetro, quanto dá aí? Diâmetro é o 0. Deu 10, né? Deu 3 10. metros dividido por 0,30. Deu 10, não é isso? É. Bom, se ele deu 10, gente, lógico que a gente não lembra de cabeça, mas o bocal, se eu não me engano, ia até 5, não é isso? Então ele deu aí um tubo aí de comprimento aí curto. Vamos lá na nossa, dar uma olhada aqui, ó. Então ele falou que ele deu 10, então nós estamos nessa situação aqui, ó, tubo muito curto. E aí eu preciso vir nos nossos tubos curtos ali que tem aresta fina, né? Aresta viva. Então aqui os valores de coeficiente para condutos circulares de concreto com entrada de aresta viva para tubos curtos. E aí eu preciso achar meu CD. Ele falou que era quanto lá? Diâmetro é 0,30 por 3, não é? É isso? 3 por 30? Uhum. É 0,80. Então, achei meu coeficiente. Opa, mais um. Achei meu coeficiente. Então, meu coeficiente de descarga é igual a 0,80. Aí eu só vou substituir na fórmula e acabou o problema. Tá? Então, a única pegadinha aqui, o que ele pegou? Ele pegou esse tubo e deixou esse tubo maior e falou, ó, não é um bocal. Então, muda a tabela. Eu preciso ir para outra tabela. Eu preciso ir para a tabela lá de tubos curtos e tudo mais, que é essa última tabela que eu passei. E aí, você acha o meu coeficiente de descarga que vai ser 0,80. Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Pode tirar. Sempre quando tiver que nesse caso aí que foi o 0,80, a gente teve que vai ser sempre subtrair para achar o centro do orifício ou vai ter casos que a gente vai somar? Vai depender de onde está seus Hs, mas geralmente vai subtrair. Perfeito. Tá? A maioria das vezes é subtrair. Mas depende das alturas que ele está colocando e onde ele está colocando essas alturas. Ele pode, tipo assim, se ele colocar, vamos supor que ele coloque a minha altura aqui, em vez de ele colocar esse 0,80, vamos falar que ele não colocou esse 0,80. Ele coloca a altura bem aqui no comecinho, ó. Tá? E vamos supor que aqui fosse 0,80. Aí você precisa somar 0,15 para vir até chegar até essa metade aqui, tá? Era isso que eu tava achando. Entendi já. Ele tem situações que pode ser somar sim. Ok. Não é sempre subtrair. Então vamos lá. 0,80 vezes a área que nós calculamos, 0,07069 vezes... tem que fazer a raiz. Raiz de 2 vezes 9,8, que dá 19,6 vezes 0,65. Vazão é igual. 0,20 184. Opa! Ou aproximadamente, para ficar mais bonitinho, 0,22 metros cúbicos. Pessoal, fácil a matéria? É fácil, sim. É fácil, mas eu colocaria metro cúbico por segundo, né? Sim, metro cúbico por segundo, é isso mesmo. Desculpa. Não posso por só metro cúbico, eu erro, né? Não, erra. Metro cúbico por segundo. Só se fosse volume, daí podia ser só metro cúbico. Mas vazão não, tem que ser por segundo. Não é difícil a matéria, tá, gente? Então, só para completar o exercício, que ele pediu que era vazão antes de começar esse vertedouro, tá? Como nós não aprendemos o vertedouro ainda, na verdade, esse exercício continuaria perguntando se eu começar
a vazão do vertedouro, qual seria a minha vazão embaixo, tá? Mas aí muda completamente, mas vamos parar por aqui. Gente, essa matéria é uma das mais fáceis que tem na parte hidráulica, tá? Lógico, tem algumas situações que dá para dificultar, tem um monte de coisa aí em vertedores, mas não Você muda. não vai pedir, né? Você Não, vai. não, é assim, por mais que você dificulte, por mais que você deixe dificultando o enunciado, vamos colocar assim, tá? Ou o desenho, é assim, a fórmula é sempre essa, ela não muda essa fórmula. Ou seja, ou você vai precisar de vazão, ou você vai precisar da área, ou você vai precisar da altura. Um desses vai, tipo assim, ele pode perguntar que ele te deu a altura lá, sei lá, ele não deu diâmetro e queria saber qual é o diâmetro do orifício, tá? E ele te dá o CD. Então, gente, é assim, não dá para dificultar esse exercício. Então, quando vocês pegarem esse exercício na frente, ou na prova, ou mesmo em concurso, seja onde for, não tem o que fugir. Ou você tem área, ou você tem vazão, ou altura. É um desses três. Nós temos 3 incógnitas só aí. Não dá para fugir disso, tá? Então, por mais que complique, é só esses 3, ok? Ok. Pode falar. Alguém quer Beleza. perguntar mais alguma coisa? Não, tranquilo. Acabou a aula, Sérgio? Acabou. Alguém tem mais dúvida? Não, sossegado. Ó, pessoal, parece que quem faz resistência aí vai ter prova amanhã, vocês não podem beber hoje, hein? Vou ter prova amanhã. Eu ouvi falar aí que alguém vai ter, que o pessoal que de resistência vai ter prova amanhã, não pode beber Nossa, hoje. RM, velho. Puta que pariu. Não foi sábado essa prova? Mudou? Não, vai ser agora, vai ser amanhã. Pô, sabe o que é foda de ter resistência ser semestral, velho? Se você bombou numa, você tá ferrado na outra, velho. É mesmo. Pessoal, boa noite para todos aí. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado, professor. Pessoal, imagina. Boa noite. Vamos. Bom final de semana para vocês. Bom descanso, boa noite. Até a próxima aula.